Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto que, assim, foi notícia e foi muito triste, né, recentemente, de um cachorro Joca, né, que morreu num transporte aéreo. Mas o que eu queria falar um pouco aqui, porque eu acho que, por enquanto, assim, realmente a legislação precisa ser mudada e o transporte dos animais tem que ser feito de uma forma completamente diferente, na minha opinião, eles têm que ir em cabine. Mas a verdade é que enquanto isso não acontece, muitas vezes a pessoa precisa transportar o seu cachorro. Então, o que eu queria abordar aqui é uma outra questão, né? Eu acho assim, primeiro, pensem que antes de viajar com um cachorro, é muito, mas muito importante que esse cachorro seja avaliado por um veterinário e que exames sejam feitos, porque muitas vezes eles têm algumas patologias, algumas doenças que vão se manifestar quando submetidos a estresse. Então, se o seu gato for um portador de herpes vírus e você colocar ele num avião, talvez o estresse desencadeie o herpes vírus. Se o seu cachorro tiver um tumor no baço que talvez você não saiba e ele for submetido a uma viagem, colocado numa caixa, a temperaturas altas, esse tumor pode romper, né? Então, uma coisa muito importante é essa, assim, é ter certeza antes de pôr seu cachorro num voo que ele realmente não tem nada. Então, e para isso, às vezes, quando o seu animal tiver mais do que 5 anos, são necessários exames, não só exames clínicos, mas exames de imagem, exames de sangue. Então, isso é o mais importante. E uma vez feito isso, a outra coisa é assim, o seu pet ele tem que estar acostumado, se ele for na caixa, ele vai ter que estar acostumado a ficar nessa caixa. Então você precisa treiná-lo, você precisa colocar ele dentro da caixa de transporte, deixa 5 minutos, dá comida, deixa ele com água, põe fraldinha, aos poucos você vai deixando 15 minutos, 1 hora, até que ele passe uma noite dentro de uma caixa. E isso é válido mesmo se o seu animal for em cabine, porque muitas vezes durante o voo você acaba tendo que pôr ele dentro da caixa, né? Então ele precisa acostumar. Se o seu cachorro não está acostumado a fazer xixi numa fralda, talvez durante o voo ele vai precisar fazer na fralda, nem que você leve o cachorro e a fralda ao banheiro do avião. Então essas coisas, assim, se o seu animal está acostumado a comer, tem cachorro ou gato que tem hábito de se alimentar à noite, né? O gato come muito à noite, tem que começar a tirar a comida à noite. Enfim, a gente tem que tentar tudo o que a gente pode para diminuir o estresse. A viagem é um estresse, mas se o seu animal estiver acostumado, ele vai viajar de uma forma mais agradável. E, obviamente, as leis precisam ser mudadas, as companhias aéreas precisam se responsabilizar. Eu coloco tudo isso porque hoje a exigência é sempre em cima de uma vacina, né? Se o seu cachorro ou gato foi vacinado contra a raiva, e de um atestado de saúde do veterinário. Só que esse atestado, muitas vezes, ele não é suficiente. Não basta uma consulta onde o animal parece sadio. Dependendo da idade, peça para o seu veterinário realmente fazer um exame de imagem, fazer um raio-x de tórax, fazer um ultrassom de abdômen. É muito comum a gente ver animais que têm tumores e esses tumores são diagnosticados num exame de rotina, né? Na verdade, um check-up. Então imagina se ele tem dessas doenças e ele é colocado num avião. Então a minha dica é essa: preparem-se para uma viagem e acostumem o animal para que a viagem seja o menos estressante possível e a mais feliz possível. Tá bom? Assinem o meu canal e ativem o meu sininho.